Beijo no ombro pro recalque passa hoje. Beijo no ombro só pras invejosas de plantão. Beijo no ombro só quem fecha com o bonde. Beijo no ombro só quem tem disposição. Vamos lá, galera. Estamos aqui com a aula. Hoje é sobre, aqui ó, raiz quadrada. Vou ensinar como é que a gente calcula uma raiz quadrada por decomposição em fatores primos. Decompondo um determinado número em fatores primos, nós podemos calcular a raiz quadrada de qualquer número. Isso é, se ele tiver raiz. Então, olha só, para encurtar a conversa, ser um pouco mais rápido, eu não vou explicar quem são os números primos, porque são primos, eu vou botar só a lista deles aqui. Ó. Números primos, os primeiros são esses: 2, 3, 5, 7, 11, são infinitos. Vou botar primeiro esses, para ver o que a gente pode fazer com ele aí. E aí a gente tem uma raiz quadrada bem diferente aqui, uma raiz quadrada de um número grande, né? Geralmente a gente conhece a raiz quadrada dos 10 primeiros números, né? Que dão origem à raiz quadrada, do 1 ao 10. Daí por diante, esses são os números que a gente mais usa, daí por diante já fica um pouco mais complicado. No caso, a raiz quadrada do 625. Vou mostrar aqui como é que a gente faz para calcular essa raiz. Primeiro passo, separa o 625 aqui. Certo? E aí vamos decompor ele em raiz quadrada. Tá? Olha só. Vou usar os números primos. Vou dividir ele pelos números primos. Já adianto que se você der uma olhada nas regras de divisibilidade, isso também vai te ajudar. Isso também vai tornar o teu trabalho mais fácil. Isso porque nós temos sempre que tentar dividir esse número pelos números primos que estão na ordem. Não pode pular ordem e nem pode voltar. Certo? Se eu começar pelo 2, eu tenho que ir pelo 2 até a hora que for possível. Se não der mais para ir por 2, eu passo por 3. Vou até a hora que for possível. Se não der por 3, vou por 5 e assim por diante. E aí, quando você me pergunta, quando é que eu vou saber que dá por 2, que dá por 3, que dá por 5? Pois é, essa resposta aí, só se você tiver, né, na cabeça as regras de divisibilidade. Por exemplo, eu sei que esse número aqui, 625, eu não vou conseguir dividir por 2. Por quê? Porque o número só é divisível por 2 quando é par. Isso é uma regra de divisibilidade. Então, ó, por 2 não dá. Se não dá por 2, tenta por 3. E aí, como é que o número vai ser divisível por 2? Eu não estou perguntando quanto é que vai dar. Eu não quero saber o resultado da conta. Eu quero saber se pelo menos dá para fazer a conta. Dá? Como é que a gente faz para saber? Eu tenho que separar os algarismos do 625, 6, 2 e 5, e vou somá-los. 6, 2 e 5. Vou somar 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 13 é um múltiplo de 3? Não. 12 é múltiplo de 3. 13? Não. Se não é múltiplo, também não dá por 3. Então, eu eliminei o 2, eliminei o 3, vou passar para o 5. Esse número aqui, 625, dá por 5? Dá. Dá porque ele termina em 5. É o que diz a regra de divisibilidade por 5. Se o número terminar em 0 ou 5, ele pode ser dividido por 5. Então, não dá para começar por 2, por 3, vou começar por 5. E aí, quanto é que vai dar 625 dividido por 5? Olha só, vou fazer essa divisão aqui do lado, tá? Só essa também, tá? Vou mostrar como é que fica o raciocínio. Vou dividir por 5. Pego 6. 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para 6 falta 1 também. Tá? E aí, 1 não divide 5, baixa 1. 2. 12 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, falta 2. 2 também não divide 5. Baixa o último 5 aqui. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Está vendo como realmente 625 pode ser dividido por 5 e vai dar um resultado exato? Então, ó, o resultado dessa divisão aqui, ó, 625 dividido por 5, o resultado eu vou botar aqui embaixo. 125. Certo? E aí, olha bem. Agora eu estou de posse do 125. Vou mexer com esse cara aqui. Esse 125, dá para continuar dividido por 5?
Eu comecei pelo 5. Não posso voltar para 2 e 3. Se comecei pelo 5, vou com 5 até o final, ou até quando for possível. Tá? Então, dá para continuar com 5? Dá. Dá pela regra de divisibilidade. Se o número termina em 5, ele é divisível por 5. Já vimos que isso é verdade. Então, ó, vou continuar dividindo por 5. Então, olha só. 125 por 5, aí já não faço mais conta. Vou botar direto o resultado, tá certo? 125 dividido por 5 dá 25. E aí, dá para continuar por 5? Sim. 25 divide por 5, que dá 5. Repare que o resultado eu venho sempre botando embaixo. O cara que divide está à direita. O resultado eu vou botando do lado esquerdo embaixo. Então, olha lá, relembrando. 625 dividido por 5, 125. Divido de novo por 5, 25. Divido de novo por 5, 5. O 5 é primo, só divide por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. E aí nós acabamos a decomposição em fatores primos. Beleza? Acabamos primeiro a decomposição. Vimos que o primeiro passo para calcular a raiz quadrada, então, é decompor esse número em fatores primos. Detalhe, é muito importante que você acerte toda essa decomposição. Se você não acertar toda essa decomposição, corre o risco de você calcular uma raiz quadrada errada. Né? Na verdade, corre o risco não, é certeza. Errou a decomposição, vai errar o cálculo da raiz quadrada. Daqui em diante, o raciocínio já é bem simples, bem fácil. Olha só, o 625, decomposto em fatores primos, fica aqui, ó. 5, 5, 5, 5. 4 vezes 5. Certo? Eu vou separar em duplas, sempre o que se repete. Ó, o 5 se repetiu, primeira dupla, segunda dupla. Pronto, separa em duplas. Sempre os números que se repetem, obviamente. Tá? Então, ó, das duplas, você descarta um deles. Tá? Você descarta um deles. Por exemplo, no procedimento, até para padronizar o que eu falo aqui, eu vou descartar o de baixo. Descartei o de baixo. Separei em duplas. E um dos elementos da dupla, eu descarto, não vou usar. Separo só o que sobrou. Esse aqui sobrou, o 5 de cima, sobrou o outro, 5 aqui. E aí você multiplica. 5 vezes 5, 25. Resultado da raiz quadrada de 625, então, seria o 25. Relembrando, vou fazer a decomposição. Vou olhar para a decomposição. Consigo separar em duplas? Ótimo, isso é um bom sinal. Separa em duplas. Primeira dupla, segunda dupla. Um desses elementos, você descarta. Eu, repito, para padronizar, vou descartar sempre o de baixo. Tá? Então, ó, descartei um, descartei outro. O que foi que sobrou? Separa aqui. Na outra dupla, separa aqui. O que sobrou, você multiplica. 5 vezes 5, 25. É o resultado da raiz quadrada de 625. Mas, e aí? O que a gente fez até aqui? Certo? Bem, pega esse resultado aqui. Se a raiz quadrada de 625 é 25, quando eu multiplicar o resultado por ele mesmo, aqui, ó, quando eu multiplicar o resultado por ele mesmo, eu tenho que obter esse cara aqui de dentro. Se por um acaso esse resultado aqui não der o que eu tenho aqui, está errado. Eu posso ter errado aqui, posso ter errado na multiplicação, eu errei em algum lugar. Só sei que essa multiplicação aqui, mesmo antes de eu fazer, tem que voltar para cá. Então vamos lá. 5 vezes 5, 25, fica 5, vai 2. 2 vezes 5, 10, com 2, 12. 2 vezes 5, 10, agora vai 1. 2 vezes 2, 4, com 5. Pronto, agora eu somo. 5, 10. 2 mais 0, 2. 1 mais 5, 6. Olha só. Quando eu multiplico 25 vezes 25, realmente dá 625. Isso nos dá certeza do que o que nós fizemos está certo. Então, realmente, raiz quadrada de 625 é 25. Beleza? Galera, esse é o primeiro exemplo. Esse procedimento aqui, ele vai servir para todo e qualquer número que você tentar calcular uma raiz quadrada. Todo e qualquer número. Por exemplo,
A maioria das pessoas já sabe que a raiz quadrada de 100, a maioria das pessoas já sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. Tá, mas se por acaso você não souber, imagina que você não sabe. Bora calcular a raiz quadrada de 100 aqui, para você verificar novamente esse procedimento. Seria o exemplo 2. Eu quero a raiz quadrada de 100. Primeiro passo. Agora eu vou dar uma acelerada, certo? Primeiro passo. Decompõe o 100. Vamos lá. O 100 termina em 0, então é par. Se é par, dá para dividir por 2. Então aqui, ó, vou botar o 2. 100 dividido por 2, 50. 50 também termina em 0. Então também é par, também é divisível por 2. 50 dividido por 2, resultado aqui embaixo, 25. Certo? E aí 25 não é mais par. Não dá mais por 2. 25 dá por 3? Não. A soma dos seus algarismos não é múltiplo de 3. 2 mais 5, 7. 7 não é múltiplo de 3. Então, passo para o próximo. Dá por 5? Sim, dá por 5. Porque termina em 5. Então vamos lá. 25 por 5. Agora a gente fez essa conta aqui, ó. 25 por 5 dá 5. E 5 só dá por ele mesmo. 5 dividido por 5. Certo? Então tá aí, ó. Primeiro passo, morreu, decompomos o número em fatores primos. Separa em dupla aquilo que se repete. Mais ou menos assim. Eu não posso formar uma dupla entre esse 2 e esse 5, porque eles não estão se repetindo os dois. Eu quero formar duplas de fatores iguais, de números iguais. Repito, dupla de números iguais. Então eu vou formar uma dupla de 2, uma dupla de 5, certo? E vou descartar o cara de baixo. Tá? Vou descartar o cara de baixo. E aí, da primeira dupla, sobrou um 2. Da segunda dupla, sobrou um 5. E aí, olha, 2 vezes 5, 10. E como eu disse, a gente já conhece. Quem não conhece, pode verificar. 10 vezes 10 realmente vai dar 100. Então, verificamos, por meio da decomposição em fatores primos, que realmente a raiz quadrada de 100 é 10. Tá certo? Então o procedimento é esse. Vou repetir o procedimento aqui. Decompõe em fatores primos, separa a dupla de números iguais, descarta um dos elementos. Eu, para padronizar, descarto somente o de baixo. O de cima que sobrou, eu separo. Multiplico e tenho a raiz. Aqui, ó. Mesmo procedimento. Mas vamos ver um outro exemplo aqui. Vou apagar esse primeiro, certo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Por exemplo, te mostrar o que acontece quando você não consegue formar duplas. Te mostrar o que acontece quando você não consegue formar duplas. Eu quero agora aqui a raiz quadrada de 60. Vamos ver lá. Raiz quadrada de 60. Esse seria o exemplo 3. Tá? Raiz quadrada de 60. Primeiro passo, vamos decompor. 60. 60 dá por 2 porque é par. Vamos lá, acelerar. 60 dividido por 2, 30. Também dá por 2 porque é par. Dá 15. O 15, olha aqui, termina em 5. Muita atenção aqui nesse exemplo. Termina em 5. Então dá por 5. Só que antes dele dar por 5, ele também dá por 3. Eu sou obrigado, presta atenção, eu sou obrigado a dividir primeiro por 3. Eu sou obrigado a seguir essa ordem aqui. Se você fugir essa ordem, vai dar errado. Tá certo? Vai dar errado. Então, 15 dá por 3, que dá 5. E 5 só dá por 5, que dá 1. Beleza. Decompôs o número. Vou formar as duplas. Tenho uma dupla de 2. De 3 só tenho um cara. De 5 só tenho um cara. E aí você me pergunta, mas e aí? Eu vou separar um dos fatores que se repete aqui, um dos números que se repete, e sobra só esse cara aqui. Bem, esse aqui não sobra, esse aqui também não sobra. Quer dizer que a raiz quadrada é de 62? Não. Você pode separar esse cara para cá, mas você vai descartar de qualquer forma um, vai sobrar só esse aqui. Então eu posso logo meter para cá, ó, 3 e 5, sair multiplicando e dizer que dá a raiz quadrada de 60? Muito menos. Muito menos. Aí você me pergunta, mas você vai ter que descartar um.
se me afirma, na verdade, você vai ter que descartar um de qualquer jeito. Que diferença faz se só vai um para cá? Ó, mais ou menos 2. Eu separei 2. Na verdade, eu descarto um e levo só um. Para cá, eu vou ter que levar só um mesmo, então tanto faz se formou duplo ou não. Só que você pensa o seguinte, por que eu falo em forma dupla? Porque quando eu falo em forma dupla, na verdade a decomposição seria outra. Se eu tivesse mais um 3 aqui, esse número já não seria mais um 60. Se eu tivesse mais um 3, esse número já não seria mais um 60. Então você até pode achar algum número aqui no final, mas esse aqui não é a raiz quadrada de 60. Então, nesse caso, a gente vai usar esse símbolo matemático aqui, que indica que não existe. Então, raiz quadrada de 60 não existe porque a gente não conseguiu formar as duplas que a gente queria. Formamos só uma dupla, só uma. Ó, eu tenho que completar todos os números que estão na decomposição. Tem que formar dupla. Se não formar dupla, não tem a raiz. Tá certo? Galerinha, isso era o que eu queria falar para vocês sobre raiz quadrada. 3 exemplos aí, inclusive um deles que não tem raiz. E aí, para tirar a dúvida da galera, espero poder ter ajudado. Valeu? Abraço! Conseguiu parar o vídeo? Não? Não tá me filmando ainda? Tá bom, eu corto depois do vídeo. Sei como é que para isso aqui, Felipe. Não quer parar.